Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago uma discussão para vocês a respeito do livro Temor e Tremor, do grande filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Kierkegaard, associado aí à tradição existencialista, nos vai trazer em Temor e Tremor a dimensão mesma do absurdo. Um Kierkegaard que em seu protestantismo, que em sua fé cristã, parece reverberar uma tese de um cristão dos primeiros séculos, dos primórdios mesmos do cristianismo, Tertuliano, para quem creio porque absurdo. E Kierkegaard vai centrar a sua discussão cristã, teológica, em relação à fé, orbitando ao redor da relação entre Isaac e Abraão. Esse sacrifício demandado por Deus de um filho por seu pai. Nós já vamos começar a falar sobre essa obra formidável do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a esta resenha. Se é a primeira vez que você está chegando aqui ao meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações. E se, ao final dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E deixe também o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, para que nós possamos conversar. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Resenha sobre o livro Temor e Tremor, obra-prima do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, de 1843. Eu falei a vocês que Kierkegaard se relaciona a um episódio bíblico do coração do Velho Testamento, para que nós compreendamos a dimensão do creio porque é absurdo, a dimensão do temor e do tremor, a dimensão da suspensão da razão e da entrega de si à vontade de Deus, ao mistério de Deus, a uma dimensão de transcendência de si rumo ao todo, para além do egoísmo, para além do cálculo, no coração mesmo do absurdo, como entrega, onde a razão termina, começa a fé, como certeza subjetiva e fé objetiva, nesse paradoxo kierkegaardiano que constitui mesmo a fé. Eu quero ler para vocês o trecho de Abraão e Isaac no Velho Testamento, para que vocês entendam o caráter radicalmente doloroso e trágico daquilo sobre o que Kierkegaard discorre. Vamos então ao episódio do sacrifício do filho pelo pai, ou da tomada do filho em sacrifício pelo pai, a mando de Deus. Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou consigo 2 servos e Isaque, seu filho, e, tendo cortado a lenha para o holocausto, ou seja, uma entrega, uma oferenda a Deus, geralmente o abatimento de um animal em prol de Deus, Abraão partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos.
Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E, enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus, respondeu-lhe Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar. Colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu Abraão. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, daí o temor, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos e, tomando-o, ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão chamou a este lugar Javé-Iré, o Senhor proverá, de onde se diz até hoje o seguinte: sobre o monte de Javé-Iré. Pessoal, esse é um trecho bíblico formidável e sumamente tenso, paradoxal. Quem conhece o Velho Testamento sabe que a dimensão do temor, a dimensão da temência, ser temente a Deus, é uma dimensão da relação daqueles que foram criados e criadas com o Criador. Vejam só, eu me lembro de que quando eu era jovem e rezava com a minha avó e com a minha mãe, que eram católicas, eu me lembro sobretudo da minha avó e da minha mãe pedindo a Deus que nós, minha irmã e eu, fôssemos tementes a Deus. E essa dimensão do temor sempre calou fundo porque é imantada por esse amor que nós sentimos pelos nossos ancestrais. E agora, pegando esse trecho, eu o associo à ira de Deus em face de Adão e Eva decaídos, tendo escolhido comer o fruto da árvore do conhecimento, discernir entre bem e mal, serem então forjados como a divindade, tendo consciência. Eu me lembro também da fúria de Deus com as criaturas com suas criaturas belicosas, quando Deus manda um dilúvio todo, dizimando a terra, e pede a Noé que a repovoe, escolhendo os animais, tendo ali a sua família para repovoar a terra. Me lembro também da fúria de Deus contra Sodoma e Gomorra. E neste momento, no sacrifício de Isaque, no pedido de sacrifício de um filho por um pai, Abraão, a partir de cujas origens vêm as assim chamadas religiões abraâmicas, monoteístas, o judaísmo, tronco da árvore, com os galhos, de um lado o cristianismo, de outro o islamismo. Essas grandes religiões abraâmicas, com seus milhões de adeptos, têm ali a ancestralidade a partir desse pedido inclemente de Deus, que sacrificasse um filho com as mãos sobrelevadas de um pai que imolaria o próprio filho. Aí a questão se impõe e Kierkegaard, o grande filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, em Temor e Tremor, vai estabelecer a discussão exatamente sobre essa fundação. Como é possível acreditar em Deus e agir em prol da bondade, da moralidade, da objetividade moral que provém de Deus, se Deus mesmo ordena que um dos mandamentos pétreos que Moisés trouxe do Sinai seja
ceifado. O não matarás é, a princípio, transgredido pelo próprio Deus em função de um pai que precisa imolar o filho para mostrar a sua fé, para mostrar a sua adoração a Deus para além da relação que mantinha com o próprio filho, com a própria família. É bem verdade que no último momento, como vocês viram pela minha leitura, um anjo de Deus interrompe a faca, a punhalada que o filho receberia do próprio pai. Mas aí seria possível pensar, como ficaria a cabeça de um filho que teria visto que seu pai, aquele que lhe deveria dar guarida, aquele que lhe deveria trazer ensinamentos, o teria matado? Será que essa ferida é passível de ser cicatrizada ou ficará purulenta para o resto da vida? E como fica a própria dimensão de paternidade? Quando um pai olha para um filho, vislumbra a dimensão do exemplo, se, para além do amor paterno, foi preciso executar um ardil incompreensível da parte do Criador, beirando quase essa dimensão vaidosa de alguém que tem um zelo profundo que aqueles que criou o amem para além de quaisquer coisas. É assim que Søren Kierkegaard vai falar da dimensão trágica, paradoxal por excelência, da fé calcada sobre o pedido de sacrifício de Isaac pelo próprio Deus. Que haja ali a entrega de si. Que a moralidade que nós conhecemos e que parece razoável, plausível e boa, seja por vezes insondável, misteriosa. Que os desígnios de Deus não caibam na possibilidade da nossa compreensão mesma. Esse flanco aberto pelo absurdo, esse abismo, Kierkegaard diria, aberto pelo absurdo, é o que faz com que haja uma cisão radical entre razão e fé. Kierkegaard é um autor que leu o filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que leu a sua fenomenologia do espírito, que leu a sua filosofia da história, mas onde Hegel via como que o espectro de Deus no movimento racional da história, na cicatrização de destruições em prol de construções em patamares mais conscientes, racionais e elevados, Kierkegaard, numa tradição judaico-católico-protestante, propugnando pelo mistério, pelo insondável, pelo não cognoscível, em suma, pelo absurdo, vai dizer que é preciso a fé, o salto da coragem, o temor e o tremor, o ímpeto pelo absurdo, o escalar das montanhas e o jogar-se, como se os anjos pudessem salvar-nos, como Isaac foi salvo e o pai não cometeu o fratricídio, a morte, o assassínio de seu filho, amando de Deus. Kierkegaard então vai assentar: tu és Pedro, e sobre esta pedra soerguerás meu reino. Pedro, para Kierkegaard, é a encarnação mesma do paradoxo. Um paradoxo bípede que denegou Jesus Cristo 3 vezes, mas que ainda assim erigiu a Igreja de Cristo. Para Kierkegaard, trata-se de soerguer a fé calcada no absurdo. Esse que é um exercício aparentemente insondável. Esse que é um exercício que Kierkegaard bem poderia encontrar, como o faz, no livro de Jó. Esse servo também temente a Deus, que faz tudo corretamente. É bom pai, é bom marido, é bom senhor para os seus criados, é um trabalhador digno, honesto, amealhou uma fortuna com o suor do trabalho e não simplesmente com aviltando os demais. Ainda assim, no início do livro de Jó, um dos mais belos textos do Velho Testamento, Deus e Satanás dialogam. E Satanás desafia Deus, dizendo que seria capaz de tolher a espiritualidade, a fé de Jó em Deus, trazendo-lhe as mais terríveis prostrações e tragédias. É com esse espírito do absurdo, é com esse espírito do paradoxo, é com essa dimensão que faz com que nós tremamos em face da vontade insondável de Deus,
que ora pode ser racional, que ora pode ser benevolente, mas que para Kierkegaard também pode trazer as características mais insondáveis. E ainda assim, nós quereremos com fé nos vincular a Deus. É essa dimensão que faz com que Kierkegaard diz que o temor e o tremor, outros nomes da emanação do absurdo, que tem na sua essência a fé, estabelecem a ligação do homem e da mulher com Deus. É importante dizer que aqui neste canal eu já fiz uma resenha do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Resenha que você pode encontrar na mesma playlist de que essa resenha de Temor e Tremor de Kierkegaard faz parte. Allan Kardec, na tradição, eu diria, hegeliana, é um panlogista. Vai explicar em termos lógicos, vai explicar em termos cognoscíveis, reencarnacionistas, a dimensão daquilo que para a tradição judaico-católico-protestante é o absurdo. Ou seja, como determinadas tragédias podem se abater sobre nós, como se abateram sobre Jó, como quase se abateram sobre Isaac, e ainda que não tenham se abatido de todo, eu volto a lhes perguntar, qual é a sensação de um filho que viu a faca de seu pai se soerguendo contra o próprio peito? Como explicar essas dimensões? Para Kierkegaard, a fé começa onde a razão é sustada. Mas existem outras possibilidades de apreensão. E eu convido o espectador e a espectadora deste meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, após assistir a esta resenha de Temor e Tremor de Kierkegaard, assistir também à resenha sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, para que vocês possam cotejar as impressões. Quanto mais nós pensarmos contraditoriamente, quanto mais nós pensarmos dialeticamente, quanto mais nós pensarmos jogando impressões umas com as outras, de maneira antidogmática, de maneira crítica, como faziam Kierkegaard, como faziam Kierkegaard e Allan Kardec, além do filósofo alemão Hegel, nós vamos ali nutrir uma possibilidade cada vez maior de forjar a nossa subjetividade, a nossa trajetória, cotejando o nosso sentido com as mais variadas apreensões. Essa foi então, pessoal, a resenha sobre o livro Temor e Tremor, obra-prima do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, de 1843. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das resenhas de livros aqui deste canal, das resenhas de filmes, das aulas ao vivo com Vassoler, das leituras de Vassoler e das viagens de Vassoler, essa volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos, considere a possibilidade de, aqui embaixo desse vídeo, clicar na tecla Seja Membro e, segundo sua situação financeira, apoiar este meu canal do YouTube para que nós possamos dar continuidade a este projeto de universidade aberta no YouTube, gente. Então é isso. Eu deixo sempre o convite a vocês para que todas e todos assistam às resenhas de livros com Vassoler, que acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília e do Brasil. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!